Nesse tutorial, eu vou te ensinar como criar o efeito de desintegração estilo Vingadores no Blender 3D. Então, vem comigo! Fala, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do canal. Wellington Coloni falando. Para começarmos, eu pressionarei aqui o comando Shift A. Na seção Mesh, criarei uma Monkey. Com a tecla Tab, levarei ela acima do grid com a ferramenta Move, só para nós termos ela aqui acima das linhas, para as linhas não nos atrapalharem. Bacana, apertarei a tecla Tab para sermos do Edit Mode. Só para ela ficar mais bonitinha aqui, eu vou até a abinha Modifier Properties e atribuirei um modificador Subdivision Surface. Nós podemos deixar ele com 2 níveis, aqui em Levels Viewport e em Render também equivalente. Show de bola? Clicarei com direito, escolherei a opção Shade Auto Smooth. Essa opção está presente nas novas versões do Blender, que ela já dá o Shade Smooth juntamente com a opção Auto Smooth. Então aqui já temos nossa Monkey prontinha. O efeito é bem simples mesmo. Aqui tem algumas configurações que nós conseguimos atribuir para deixar ele mais interessante. A princípio, eu vou apertar aqui a tecla 1 para visualizarmos a vista frontal. Eu vou até o menu Object, na seção Quick Effects, e escolherei o Quick Explode, que em português seria explosão rápida. Se dermos o play, eu vou expandir aqui a área com a timeline, se dermos o play, perceba que nós já temos a nossa Suzane explodindo. Bacana? Então, o primeiro passo que eu gostaria de dar com vocês seria esse. Aqui perceba que ao darmos o play, os estilhaços estão caindo. Não é isso que nós queremos. Eu quero que eles fiquem no ar. Para isso, precisamos trabalhar então com a gravidade do efeito. Com nossa Monkey selecionada, eu vou acessar a abinha Particle Properties. Aqui encontramos a seção Field Weights. Clicarei na setinha para nós expandirmos e tirarei então a gravidade, deixarei com 0. Se dermos o play mais uma vez, perceba que os estilhaços agora vão flutuar no espaço aqui da nossa 3D Viewport. Bacana, vou voltar a agulha para o 0. Aqui tem algumas configurações que você pode trabalhar que eu acho importante mencionar. Perceba que nós encontramos aqui na parte superior da abinha Particle Properties, com nossa Monkey selecionada, encontramos esses parâmetros Frame Start, End e Lifetime. O Start seria quando que o efeito vai acontecer na timeline, aqui ele está com 1000. Se nós dermos o play, perceba então que ele vai começar no frame 1 e já vai terminar no frame 1. Ele vai explodir, ele vai começar e explodir aqui no frame 1. Vamos supor que desejamos que o efeito comece no quadro 10, aqui da timeline, e termine no quadro 100. Como que eu faço? Você vem aqui no frame start, coloca 10. E no end, você coloca 100. Tecla Enter para confirmar. Então, aqui nós definimos o ponto inicial do efeito no frame 10 e o final no 100. Vou voltar a agulha aqui para o 0. Então, do 0 até o 10 não vai acontecer nada. No 10 ele vai explodir e vai começar a estilhaçar. Bacana até o quadro 100. No quadro 100 ele finalizou. Aqui nós encontramos o parâmetro Lifetime. Já já vou mostrar para vocês como que ele funciona, mas por enquanto eu gostaria de deixar dessa forma. Vou voltar a agulha para o 0 e dar o play. Perceba que os estilhaços, eles estão apenas flutuando. Imagina que tivesse aqui na nossa 3D Viewport, gravidade 0, e começasse a soltar, eles vão flutuar dessa forma, mas eu quero que ele vá para o lado. O que eu preciso fazer então? Criar um ponto de vento, um emissor de vento. Para isso, então, pressionarei o comando Shift A. Aqui na seção Force Field, criarei um Wind. Bacana? Apertarei a tecla R para rotacionarmos, tecla R. Perceba que aqui nós temos a setinha apontando nesse sentido. Com a tecla G, vou mover ele aqui para o lado, com o mouse, apertei a tecla G, estou movendo, vou deixar ele aqui do lado, clicarei com o esquerdo para confirmar o comando. Vamos dar o play mais uma vez. Perceba então que agora com esse ponto emissor de vento,
as nossas partículas estão se movendo da esquerda para a direita. Se você quiser que ela vá em outro sentido, é só rotacionar o emissor. Vamos mudar só a potência do vento, que eu estou achando ele meio fraco. Com ele selecionado, na abinha Physics Properties, nesse parâmetro Strength, eu vou aumentar, que está com 1000 por padrão, eu vou deixar aqui 8000. Eu acho que vai ser exagerado, vamos dar o play aqui só para ver. Então perceba que o vento está atuando com mais força. Vamos deixar assim por enquanto eu vou deixar dessa forma. Então aqui do 0 até o 10 não acontece nada, a partir do 10 começa a ter o efeito ali de desintegração. Vamos deixar um pouquinho menos, vou colocar aqui 5. Pode deixar com 5 que eu acho que já vai atuar de forma aqui interessante, bacana? Só que perceba que as nossas partículas, elas estão voando todas no mesmo sentido, né? Tá bem artificial. Eu gostaria de deixar isso mais orgânico, né? Imagina só um objeto desintegrando com o vento, né? Ele não ia voar certinho assim. Então, eu quero criar uma turbulência para as nossas partículas atuar de forma mais aleatória. Para isso, então, pressionarei o comando Shift A. Aqui na seção Force Field, eu criarei agora um efeito de turbulência. Ó, bacana? Com a tecla G eu vou mover aqui para o lado, só para tirar ali do centro do grid. Clicarei com o esquerdo e em seguida a tecla S para nós redimensionarmos. A tecla G, deixar ele aqui do lado, só para nós termos a exibição aqui dos componentes de forma mais organizada. Se dermos o play agora, perceba então que as nossas partículas elas já estão tendo um efeito mais aleatório, só que é claro que nós podemos trabalhar a força dessa turbulência. Com esse objeto selecionado, com esse ponto de empty selecionado, eu vou até a abinha Physics Properties e vou aumentar o Strength. Aqui só para você perceber como que funciona, eu vou aumentar bastante, eu vou colocar aqui 20. Ó, bastante, eu vou dar o play. Perceba? Ó, que já mexeu bastante, ó. Tá bem mais aleatório. Vamos exagerar um pouquinho mais, vou colocar aqui 50. Voltar a agulha para o 0 e dar o play. Olha como que está voando de forma mais aleatória. Não é tanto assim, mas eu só aumentei bastante para você ver então como que ele atua. Podemos deixar aqui com 15 talvez? Depois vemos então se é necessário mexer um pouco mais nesse valor. Eu vou selecionar a Monkey mais uma vez e acessarei a abinha Particle Properties. Agora nós podemos trabalhar com o tamanho da nossa partícula, que ela está bem grande, ó. Está bem grande, não é isso que eu quero ela menorzinha. Podemos acessar a abinha Source, ó, e no parâmetro de distribuição, Distribution, eu vou mudar dessa opção para Grid. Ó, se dermos o play, perceba o que vai acontecer. Ó. Aqui no final o efeito vai funcionar de forma mais correta. Ó, vou pausar e voltar aqui para você ver. No começo ele começa a quebrar meio estranho e a partir do meio aqui do grid ele já fica um pouquinho melhor. Tá vendo? Só que não é isso que eu quero. Tá? Então eu vou pausar. Ó. Podemos marcar essas duas caixinhas, ó, Invert Grid e Hexagonal Grid. Voltar a agulha para o 0. Vamos dar o play. Ó. Ainda vai estar meio esquisito. Mas é dessa forma assim que eu quero que atue. Só precisamos trabalhar então a resolução das partículas para termos elas menores. Aqui está bem grande, ó. Tá estranho. Para ter o efeito estilo Vingadores, precisamos deixar as partículas menores. Então aqui a resolução eu vou deixar com 64. Saiba que quanto mais você aumentar esse valor, mais pesado, é claro, vai ficar o seu projeto, a sua cena. Então, se o seu computador for um pouquinho mais limitado, use esse valor aí com sabedoria. Bacana, vou colocar aqui 64, que eu acho que foi o valor que eu fiz aquele videozinho na introdução. Apertarei a tecla Enter para confirmar o comando. Vamos dar o play. Ó. Agora sim, já está acontecendo. Ó. Bem parecido com o da introdução que eu mostrei para vocês. Tá pesado, tá carregando aqui, processando, né? Nós poderíamos dar o bake para de fato atribuir todas essas configurações que nós fizemos, deixar aqui carregado. Eu vou acessar a abinha Cache, aqui na abinha Particle Properties, ó, e vou clicar nesse parâmetro Bake.
vai fazer o bake aqui, espera processar. É claro que se você ainda não é um inscrito aqui no canal, se você está curtindo esse vídeo, já aproveite e se inscreva, bacana? Dessa forma você não perderá as próximas aulas aqui toda semana. Eu trago conteúdos gratuitos e de qualidade só sobre o Blender, que eu tenho certeza absoluta que somarão para você. Bacana? Se inscreve aí e já aproveita e deixa seu like se você está curtindo esse vídeo. Se você curte Visual Effects, eu posso trazer mais conteúdos relacionados ao tema se eu ver que vocês tiveram interesse, bacana? Ó, então o bake já foi concluído. É claro que se seu computador for um pouco mais limitado, vai demorar, então tenha paciência aí se dermos o play. Ó, então o efeito já está fluindo com mais velocidade, com mais rapidez. É claro que ainda está travando um pouquinho. Então lembre-se de trabalhar com esses parâmetros aqui na configuração da velocidade do vento e na turbulência. Se você quiser que as partículas se mexam mais, só a título de exemplo, eu vou selecionar aqui o objeto empty, referente ao sistema de turbulência, vou até a abinha Physics Properties, ó, vou aumentar um pouquinho, colocar aqui talvez 30. Vamos dar o play para a gente dar uma olhadinha. Ó. Então perceba que as partículas, ó, como eu aumentei aqui para 30, elas vão ter mais turbulência. Você pode trabalhar também o frame start e o frame end. Eu tinha mencionado que eu ia falar sobre o lifetime. Vou selecionar aqui a Monkey. Vamos até a abinha Particle Properties. O lifetime, depois que você deu o bake, ele fica aqui inativo. Então, o que teríamos que fazer? Deletar o bake, ó, vou deletar. Aqui tínhamos deixado com 50. Poderíamos, por exemplo, colocar aqui 100. Ó. Esse parâmetro vai definir o tempo que as partículas vão ficar aqui na tela antes dela sumir. É basicamente isso. Então, se dermos o play, vai estar sem o bake. Ó. Mas até o quadro 100, que nós colocamos aqui no end, com 100 também, até o quadro 100 elas vão estar presentes na tela. A partir do 100 elas vão deixar de existir. Então você consegue controlar esse lifetime dessa forma. Geralmente aqui, pelo que eu fiz o teste, deixando aqui o end com 100 e o lifetime com 100 ficou interessante, mas aí você pode explorar. Lá vai chegar no 100, ó. A partir do 100 então as partículas começam a desaparecer, ó. Tá bem pesadinho, ó. É mais evidente. Esse efeito aí é mais evidente quando tá mais leve, mas aí elas já começam a sumir. Então dessa forma aqui já está interessante. Eu vou deixar assim. Faça o bake mais uma vez, ó. Vou fazer o bake aqui de novo. Enquanto tá fazendo o bake, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou abrir na tela o arquivo da introdução, bacana? Então eu abri o vídeo do render que eu mostrei para vocês aí na introdução. Eu só gostaria de fazer algumas observações aqui referentes ao material, a animação que eu atribuí aqui. Ó, se dermos o play, perceba que ele começa, ó, vou voltar aqui, vou controlar aqui no slider, ó, perceba que ele começa, ó, a cor está 100% viva, ó, e vai ficando marronzinho, ó, igual mesmo. Tive aí como inspiração o efeito do estalo do Thanos, ó, nos Vingadores, e ele vai escurecendo. Ó. No filme ele é um pouquinho mais marrom aqui, ele não fica totalmente preto. Mas eu deixei dessa forma aqui para ter um contraste maior aqui, eu consegui explicar para vocês. Ó. Então ele começa escurecendo, ó, ele vai ficar preto até, de fato, as partículas dissiparem. Ó. Como que eu fiz? Eu vou abrir esse arquivinho para mostrar para vocês. Eu só coloquei um node de Gradient Texture, tem um vídeo aqui no canal sobre isso, se você tiver interesse, eu estou disponibilizando o card agora na tela. Lá eu falo um pouquinho mais sobre esse recurso, mas eu quero mostrar aqui, de fato, o arquivo .blend. Ó, então eu abri o arquivinho. Uma das configurações que eu coloquei, que eu gostei muito, que você precisa atribuir aí para ter um efeito mais realista, é o Motion Blur, que é o desfoque de movimento. Tem uma aula aqui no canal também falando só sobre esse recurso. Se você tiver interesse, o card está aparecendo agora na tela. Aqui tem essas outras configurações aqui na nossa ramificação dos nodes, perceba, que tem um color ramp com transparência e tudo mais. Ó. Parece que está complexo, mas não é. Eu vou voltar lá para o arquivo que nós trabalhamos juntos. Aqui na timeline eu vou mudar para o modo Shader Editor, que é para trabalhar com os materiais. Quando nós usamos o efeito Explode,
o efeito de física Explode, ó, já vem com essas configurações atribuídas por padrão, porque no fim ele dissipa, né? Ele dissipa, então ele vem aqui com esse Color Ramp, deixando com o fundo transparente e tudo mais, então aqui não precisa se preocupar, ele já vem com essas configurações. Vamos voltar lá para o arquivinho. Aqui o que eu fiz, só para você entender, eu criei esse node Color Ramp e animei, ó. Tem algumas animações bem simples mesmo. Ó. No quadro 0 eu deixei a cor dessa forma. Para você criar a animação é só você deixar o mouse aqui em cima da cor e apertar a tecla I, que você vai criar um quadro-chave. Eu vou mover aqui em outro tempo na timeline e apertar a tecla I só para você ver. Ó. Perceba que foi criado o quadro-chave. Vou dar um Ctrl Z e fazer mais uma vez. Ó. Tecla I. Ó. Então criou o quadro-chave. Foi basicamente isso. Aqui no quadro 0 eu deixei essa cor amarelinha. Ó. No quadro 11, eu animei um pouquinho aqui em cima, ó, que você consegue controlar aqui a tonalidade, ó, perceba. No quadro 24, eu deixei a cor escura, ó, e animei também, ó, apertei a tecla I. Então, vai ter essa animação, ó, do quadro 0 até o quadro 26, ela começa clara, e na hora que ela chega aqui no quadro 24, ela fica escura, tá vendo? Ela já ficou um pouquinho mais escura. E aí, conforme ela vai chegando lá na frente, ó, aqui no quadro 80, ela fica preta, tá vendo? Ficou preto. Como que eu fiz isso? Deixei dessa forma aqui mesmo, ó, e animei só o slider aqui no parâmetro de posição. Ó. Tá vendo que ele tá mexendo? Então, eu vim aqui com o mouse em cima do parâmetro de posição, apertei a tecla I, para definir ele nesse ponto, levei a agulha até o quadro 80, ó, e escureci e apertei a tecla I mais uma vez para fechar o ciclo. Então é basicamente isso, só para ter esse efeitinho, e aqui eu coloquei um bump para ter essa superfície um pouquinho mais com esses granuladinhos. Ó. Aqui ele tá levinho dessa forma porque eu deixei o Subdivision Surface desativado. Aqui no Levels Viewport está com 1 nível. Se nós aumentássemos aqui, por exemplo, vou deixar aqui com 3 e vou dar o play. Vai ficar mais pesado. Mas só para você ver que ele está com mais definição. Então você consegue controlar a partir do Subdivision Surface também. Eu vou esperar processar um pouquinho só. Ó. Então ali com 3 níveis, ele fica dessa forma. Eu renderizei com 5 níveis para ficar bem definido, mas aí é claro que você pode fazer da forma que desejar, que é bem simples mesmo. A animação dos materiais parece que é complexo, mas não é. Eu só animei esses dois parâmetros aqui de posição e o da cor de acordo aqui com a animação. Você pode ficar à vontade para fazer da forma que desejar, bacana? Se você deseja dominar o Blender o mais rápido possível, conheça já o meu treinamento completo Dominando o Blender, Aprenda de Vez. Nele, você aprenderá as principais técnicas do universo 3D de forma definitiva, desde o básico até o nível avançado. Liberamos as inscrições dessa turma com 60% de desconto, mais o acesso vitalício. Mas atenção, essa condição especial é válida por tempo limitado, então aproveite essa oportunidade. O link com todas as informações sobre o curso está abaixo do vídeo na descrição. Ou, se preferir, escaneie o QR Code que está aparecendo agora na tela. Se seu objetivo é dominar o Blender, esse é o melhor caminho.